pela Escola Politécnica da USP, ele é um higienista ocupacional da Faculdade Senac de São Paulo e é um consultor com muita experiência. Ele atua por mais de 20 anos em segurança química de laboratórios e nas áreas de processos também. É diretor da Trainolab, uma empresa que já atendeu mais de 500 empresas, e nessas empresas foram mais de 10 mil colaboradores. Percebam que o nosso convidado realmente é uma pessoa que conhece muito do assunto. Na pessoa do Adolfo, eu quero cumprimentar todos os químicos presentes, que não devem ser poucos. São muitos químicos, pelo que eu pude ver nas inscrições, e de empresas que possuem laboratórios químicos. Quero que vocês participem bastante por meio de perguntas para o nosso convidado Adolfo. Esse webinar é uma iniciativa da REMESP e contamos com a compreensão de todos por eventuais problemas na transmissão. Vocês já viram que nós não somos doutores em transmissão pela internet. Alguns problemas às vezes aparecem. E essa transmissão que será feita pelo YouTube e também pelo Zoom, poderá aparecer algum problema de conexão, e eu peço a todos que nos perdoem por eventuais falhas. Isso tudo depois estará disponível na página da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo para comentários e sugestões. Vocês poderão assistir quantas vezes quiserem lá no YouTube. Para iniciarmos, algumas questões importantes para o bom andamento desse webinar. Os microfones dos colegas que estão na sala do Zoom deverão estar sempre desligados, inclusive as suas câmeras. As perguntas todas deverão ser formuladas pelo chat da plataforma e, para sinalizar a coordenação, peço que levante a mãozinha ou então envie pelo chat a questão que vocês gostariam de saber, que eu vou analisar e vou apresentar para o nosso Adolfo. Caso não seja possível responder ao vivo, encaminharemos para o nosso convidado para que ele possa responder posteriormente por e-mail. Senhoras e senhores, para quem ainda não conhece a REMESP, vou falar um pouquinho sobre a Rede Meteorológica do Estado de São Paulo. Criada em 1998, portanto, completando este ano 22 anos, agora dia 14 de agosto, nós estaremos completando 22 anos de existência, por um grupo de empresas, universidades e laboratórios meteorológicos. Um grupo que se esforçou ao máximo para fazer acontecer o que hoje é a REMESP, com o objetivo de disseminar a cultura meteorológica para os setores industriais, serviços, comércio e saúde, muito importante nos dias de hoje. A REMESP não tem envidado esforços para poder atender a comunidade meteorológica do Estado de São Paulo e também de outros estados. Sempre preocupada com a qualidade de produtos e serviços, realiza eventos, cursos, assistência técnica e tecnológica, programas de ensaios de proficiência, esse com acreditação pela SEGEC-RIMEM. A REMESP também representa os interesses dos associados, indústrias e laboratórios de calibração e ensaios, junto aos órgãos governamentais e associações de classe. Mais uma vez, eu quero agradecer aos participantes, aqueles que se inscreveram, e desejo que todos estejam bem, com saúde, nessa quarentena. O atual momento nos obriga a repensar os nossos eventos. O novo coronavírus realmente nos obriga a nos adaptarmos a uma nova realidade. Nada será como antes, meus amigos. Uma imersão no mundo digital será cada vez mais necessária. Bem, vamos iniciar o nosso evento. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de contextualizar esse tema. Laboratórios de química, eles são importantes, são ambientes de trabalho que exigem medidas e rotinas de segurança para garantir a integridade física das pessoas e que exercem atividades nesses locais. Mas como manter a segurança em laboratórios químicos? Pois é, na apresentação vocês vão conhecer as principais medidas a serem tomadas
para garantir a segurança em laboratórios químicos e o gerenciamento desses riscos que o nosso Adolfo vai explicar como quem conhece muito do assunto. Com isso, é possível evitar complicações graves de saúde e a integridade física dos funcionários e colaboradores que atuam nesses ambientes. Eu lembro que o Adolfo vai fazer a apresentação e depois eu vou analisar os chats, né? Tanto do Zoom como do YouTube, onde eu vou capturar algumas perguntas, não sei se vou conseguir capturar todas, e passar para o nosso convidado Adolfo, o professor Adolfo, que estará, a partir de agora, apresentando a todos vocês esse webinar. Então, Adolfo, agora a palavra é sua, meu amigo. Você que vai conduzir, coloque aí a sua apresentação, que eu vou ficar aqui no meu cantinho só degustando essas coisas todas que você muito bem sabe. Pronto, Adolfo. Ok. Você está me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Ok. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação. Aqui. Quando a gente fala em segurança nos laboratórios, e eu, nesses cerca de mais de 20 anos como consultor, insisto bastante nessa tecla, que a segurança não é algo que a empresa é responsável, que como se fosse as regras e a empresa é a única responsável. Não, segurança é uma postura que cada um de nós tem e tem que ter, independente de onde a gente esteja, dentro da empresa, dentro da fábrica, no clube, na rua, na sua casa, que você tem muitos riscos, inclusive riscos químicos, e que a gente precisa ficar atento, né? Não é só de um medicamento, um produto de domo sanitário à altura de criança, vai ter uma série de riscos em casa. Mas a postura do brasileiro é muito negligente. Nós, brasileiros, talvez não tenhamos herdado dos nossos pais, né, essa cultura. Por isso, as estatísticas brasileiras, se a gente compará-las com alguns países da Europa, Japão, países que têm uma cultura mais focada para a prática da segurança, as nossas estatísticas são vergonhosas. E nos laboratórios, a preocupação maior são os riscos químicos, que são realmente os mais preocupantes. Nos laboratórios industriais, sobretudo, há riscos físicos, ergonomia, ruído, etc. Mas os mais preocupantes, com certeza, e é o interesse, é o foco da nossa webinar de hoje, são os riscos químicos. Quando a gente olha não só as estatísticas brasileiras, mas principalmente os dados internacionais, a Organização Internacional do Trabalho, dentro desse foco da preocupação de riscos químicos, ela já desde 2014 que ela insiste que dos cerca de 2 milhões de acidentes que ocorrem hoje anualmente nas empresas, 430 mil, ou seja, mais de 20%, são provenientes de trabalhos, atividades com produtos químicos. Obviamente, em laboratórios, processos. Hoje, qualquer indústria tem, ela pode ter uma siderurgia, pode ser não é só uma indústria química que tem riscos químicos, né? Os produtos químicos estão presentes numa gama enorme de produtos, de atividades. Mas também não só esses acidentes são preocupantes, como também as doenças provenientes da própria atividade laboral de manuseio de atividades. A proporção é muito parecida, isso são dados estatísticos catalogados pela Organização Internacional do Trabalho. Anualmente, ocorre cerca de 160 milhões
de doenças ocupacionais, doenças ocasionadas em função da atividade do trabalho. Desses 160 milhões, cerca de 35 milhões são atividades com produtos químicos. Então, a gente precisa estar muito atento a isto, porque são dados que a gente precisa respeitar. Tanto é que, em 2014, a OIT definiu, a cada ano ela tem um tema anual. Em 2014, o tema foi a segurança nos locais de trabalho com produto químico. Então, essa preocupação vem já de bons anos para cá. E essa é a grande preocupação, maior preocupação. Os produtos químicos, na verdade, eles podem provocar o que a gente chama de morte lenta. O indivíduo hoje trabalha no laboratório, tem lá uma exposição, ele está acostumado a trabalhar com aquele cheirinho, né? Às vezes não se preocupa com isso. Não, mas já foi feita a avaliação, a monitoração ambiental, está tudo bem dentro. O nosso PPRA, aqui, os nossos programas de prevenção de riscos ambientais, monitorou isso nos últimos tempos 2 vezes, está tudo dentro. Beleza, só que às vezes ele tem uma rotina maior, ele tem, às vezes, até uma sensibilidade, nós nem hoje sabemos a que produtos nós somos sensíveis. Esta é a preocupação maior. Uma moléstia não aparece quando o sujeito está trabalhando naquela empresa, naquela atividade. Ela pode se manifestar daqui a 10, 20 ou mais, quando o sujeito até acabou de se aposentar e pensa em curtir a vida, os seus netos, e não vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque negligenciou na vida laboral dele. Então, não só cada um de nós tem que ter essa responsabilidade, mas os gestores dos laboratórios, os gestores das empresas precisam estar, sobretudo a equipe de segurança, de SESMIT, né? Agora, por que acontecem acidentes e moléstias frequentemente, o aparecimento disso no laboratório? Em grande parte pelo desconhecimento do risco. Muitas vezes um analista, um profissional, ingressa no laboratório, começa a trabalhar, tem os seus treinamentos iniciais, específicos do laboratório, mas ele já entra com tudo. Todo mundo usa esse produto, todo mundo executa essa tarefa desta forma, e ele vai que vai. É preciso sempre ir buscar, aprofundar os riscos. A gente tem uma Fundacentro que tem a melhor biblioteca da América Latina. Nós temos hoje muitas informações, não só de literatura, mas informações técnicas disponíveis que você encontra num Google da vida, por exemplo. Cada um tem que estar atento a isso, né? Isso é um detalhe importante. Vá a dar atenção, procure as informações em FISP, que nós vamos estar comentando a importância delas já já. Uma outra coisa que tem levado ao aumento dessas doenças de acidentes é a falta de atenção. Muitas vezes o sujeito está com a cabeça em outro lugar e está executando uma tarefa, né? Noites mal dormidas fazem com que o reflexo da pessoa caia. E isso hoje é tão comum, né? As pessoas ficam aí no Zap, ficam na televisão vendo um filme e vão dormir tarde. Não sou eu que digo, eu sempre repito isso nos meus treinamentos. A área médica recomenda que as pessoas durmam no mínimo 6 horas. O ideal é de 6 a 8. Então, até para o seu reflexo no dia seguinte está pleno, ok? A imprudência, é muito comum as pessoas terem um excesso de autoconfiança, né? O indivíduo que trabalha há 10 anos naquele setor, eles, não, isso aqui eu faço, não. Ali no procedimento operacional recomenda fazer desta forma, mas eu sempre fiz isso, nunca aconteceu nada. Quer dizer, essa é uma imprudência. Pressa, o estresse também tem levado realmente a provocar, às vezes, situações de risco desnecessárias, né? E até a falta de ordem e limpeza, que é questão de berço, isso aí não depende da empresa. Tudo isso pode estar contribuindo para aumentar as possibilidades, né, de o aumento de eventual acidente ou aparecimento de doenças ocupacionais.
As regras também internas, obviamente, né? Desde a integração da atividade. E eu costumo sempre dizer, é muito comum a gente ter cheirinhos em setores do laboratório. Quando a gente entra num setor que não é o nosso, às vezes a gente, em função da rotina maior, etc., observa um cheirinho acentuado. A pessoa que ali está, ela diz, não, você acha que está um cheiro forte? Eu não sinto. Como se ela dissesse, o meu organismo já está tão acostumado, querendo até entender, não, meu organismo já se autovacinou para esse cheiro. Para mim não faz mais mal. Não, nós não podemos esquecer que o que nós respiramos, ele é cumulativo no organismo. E isto vai devagarzinho alojando aqueles traços que você respira em algum órgão, quer seja um fígado, um rim ou qualquer outro órgão, e pode estar provocando uma enfermidade se houver um abuso nessa atividade. Um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar é a importância, muitas vezes, das normas de qualidade. Não é só a empresa que é certificada por alguma razão, ou porque ela quer se manter ativa, ou manter os seus clientes. Hoje, é tão importante uma empresa, mesmo que não seja certificada, que ela atenda, por exemplo, uma 14.000, que dita as regras recomendáveis para se respeitar o meio ambiente. E houve já uma norma provisória, que foi a OSAS 18.000, que muitas empresas, inclusive brasileiras, já se certificaram dela, e que foi substituída recentemente pela 45, que é da série ISO, né? Em 2018, ela foi substituída. Esta 45.001, ela é a norma que fala justamente da importância de se ter nas empresas um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, né? O conhecido SSO. Isto não é, mas a nossa empresa não segue a série ISO. Não, tem importância, mas as normas que existem, e a ABNT já publicou isso em 2018, a versão brasileira dela, essa norma, ela é a que dá a espinha dorsal. E o que ela recomenda, entre outras coisas, se a gente der uma navegada no texto dessa norma? Principalmente, ela requer ou recomenda, melhor dizendo, às empresas, para fazer uma gestão adequada, que ela ouça, que ela consulte, que ela exija a participação de todos, não é só do gestor de segurança, o gestor da área do laboratório, a direção da empresa, não, de todos. Porque ninguém melhor do que aquele usuário de um produto químico, que executa aquela tarefa no local de trabalho, para dizer, não, aqui eu realmente poderia melhorar se eu fizesse essa atividade assim, ou assado, ou descartasse isso de um modo mais cauteloso. Ou, enfim, para cada atividade a gente tem que tomar, sobretudo no manuseio de produtos químicos, regras ou precauções que minimizem ou eliminem riscos. Então, a norma 45.001, dentro dessa direção, uma coisa que me destaca muito é isto, é a participação, é ouvir os colaboradores, né? Ter realmente um processo efetivo para identificar os perigos e ter um controle de risco de saúde e segurança, né? E, acima de tudo, ter uma avaliação permanente, né? Não só de monitorar como é que estão as implantações de situações e recomendações que foi sugerido a implantar, porque se não monitorar, não cobra, né? A gestão não ocorre. E visando, obviamente, a melhoria contínua, que qualquer gestor, qualquer colaborador gosta de trabalhar num setor em que ele vê melhoras, que ele vê progressos, né? A gente tem que estar muito focado nisso. E a norma deixa isso muito claro, né? Visando essa melhoria, você pode estar avaliando esse desempenho
com a ajuda do ciclo PDCA, né? Que é extremamente conhecido. Então, planeja uma atividade ou a ocorrência da implantação de algo, né? Vê se a coisa foi executada na época prevista, é o do aqui do D, né? Checa isso, aconteceu, ainda não, por quê, né? E reavalia e replaneja. É um ciclo que vai nos dando esta cobrança e fazer com que essa melhoria contínua aconteça. Agora, outra coisa que eu gosto de destacar, para que o laboratório tenha essa melhoria contínua, é o gestor montar anualmente um plano de ações. Para uma série de coisas. Não, a nossa capela está muito precária, vou precisar comprar uma capela nova. Ou aquele sistema de exaustão não está muito bom, ele precisa ser mais eficiente, e a eficiência de um sistema de exaustão, obviamente, é feita com a captação mais próxima do procedimento. Enfim, estabelece todas as necessidades. Monte esse plano com a ajuda e com a participação da sua equipe. E monta ele com datas, com atividades que vão estar realmente permitindo você ter uma melhoria contínua. Muitas vezes a gente parte da necessidade, mas não justifica bem. Parta, você, gestor, das recomendações da própria empresa, as diretrizes delas, recomendações, às vezes, de uma reunião de cúpula. Né? Isso é que é importante. Se um plano de ação tem, para cada item que foi elencado, justificativas convincentes, o Big Boss, lá na hora de aprovar, com certeza ele vai estar se sensibilizando e não vai estar cortando a sua verba, né? Para, obviamente, ter essa melhoria contínua que é tão almejada nos laboratórios. Quando a gente fala de riscos químicos, a gente não pode esquecer que o pulmão, a via de introdução de produtos químicos que pode comprometer a saúde e a segurança do trabalhador é o pulmão. O pulmão é um conjunto enorme de milhões de alvéolos quando a gente respira, e a somatória da área disponível dentro dessas microbolsinhas, que são os alvéolos, e do lado de lá, da pelezinha delgada, existe sangue ávido para captar o oxigênio, que é vida, mas ele capta também moléculas dos seus cheirinhos de um ácido, de uma amônia, de um solvente, que muitas vezes a gente pensa que o solvente tem até um cheiro agradável, mas não é. Muitos deles são extremamente nocivos. Comparado com a área da pele, uma pessoa normal, adulta, ela tem 2 metros quadrados de pele. E é uma pele muito mais encorpada do que a película do alvéolo. Então, as vias respiratórias, não que não haja penetração pela boca, pela pele, até pelos olhos, mas a gente precisa estar muito atento, até porque nós respiramos também, hoje, né, em torno de 35 metros cúbicos de ar a cada minuto. Então, traços contaminantes que estão na atmosfera do local de trabalho podem se comprometer a longo prazo a sua saúde. Quando a gente fala em saúde, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre os limites de tolerância. O próprio nome está dizendo, cada produto, em função da sua toxicidade, ele tem um limite de tolerância. Os que já foram estudados, e no laboratório, boa parte dos reagentes, dos produtos, já foram estudados. É aquele limite, é o valor, né? Aqui você tem partes por milhão ou miligramas do produto disperso no ar em 1 metro cúbico de ar. São unidades diferentes, mas a concentração, quanto mais baixo, se a gente observar, por exemplo, aqui, uma acetona, 250 ppm, que seria o limite de tolerância, presente no ar. Já um ácido nítrico é 2, é cerca de 100 vezes mais baixo. Não é? Portanto, o ácido nítrico é muito mais nocivo à saúde. E eu gostaria depois no final, eu vou falar um pouquinho desse indicador biológico de exposição aqui. O inglês é de trás para frente. Essa instituição é americana, a CGH. O Brasil se vale das informações dela porque a nossa legislação é muito antiga, então
tudo aquilo que não tem valores, limites até de parâmetros para causas trabalhistas, obviamente, se vale dos dados aí. Mas esse indicador biológico de exposição é muito importante. Nós vamos voltar a falar dele no finalzinho. A gente fala dessas dificuldades, esses problemas, mas precisamos entender que a gente tem ferramentas para melhorar isso tudo, inclusive a conscientização. As FISPICs é uma delas. Já as chamadas fichas de informação de segurança dos produtos químicos, elas já existem. A primeira versão da norma 14725 da ABNT saiu em 2002. Quer dizer, elas foram, obviamente, com outras revisões sendo atualizadas, porém, já em 2002 se recomendava que todo trabalhador tivesse no seu local de trabalho as fichas de informação dos produtos químicos que ele manuseia, utiliza, atualizadas. Isso é muito importante, porque o indivíduo, se ele quiser tirar uma dúvida sobre um determinado produto químico que ele está usando muito, a sua rotina aumentou, ele vai consultar a FISPIC. Essas FISPICs devem ser, inclusive, ferramenta de trabalho para os DDS, as pequenas reuniões no início de jornada, que é altamente recomendável, a grande maioria fazem. Então, você pode pegar um ácido clorídrico, por exemplo, ou outro reagente de uma demanda muito alta e estar colocando estas FISPICs como pede para um colaborador seu preparar um resumo e ele fala durante aqueles poucos minutos dos cuidados principais. Para quê? Para relembrar os usuários daquele produto químico que trabalham naquele laboratório. Além disso, dentro da comunicação, em 2010 terminou um trabalho do GHS. O GHS é o Sistema de Harmonização Global. Antes de 2010, até há uns anos atrás, a gente ainda encontrava em laboratórios rótulos de produtos, por exemplo, que havia simbologias de risco que a gente não entendia. A gente, se aparece lá corrosivo, inflamável, é mais conhecido. Essas simbologias continuam em vigor. A própria OIT é que difunde isso. Mas o GHS veio fazer uma harmonização, porque um produto que era fabricado na Alemanha, no Japão, ele chegava às nossas mãos, importado, muitos reagentes de laboratório ainda são importados até hoje, e com uma simbologia que ele não conhecia. Agora, com esse sistema de harmonização, os rótulos, isso aqui já é bem conhecido, né? Se um produto ele é carcinogênico ou tem alguma toxicidade maior, com potencialmente carcinogênico, ou tem algum comprometimento com a reprodução humana, essa simbologia é obrigada a aparecer tanto nas FISPICs quanto nos rótulos dos produtos, né? Se ele é irritante, etc., e assim por diante. Além dessas simbologias, esses pictogramas que veio clarear e uniformizar a nível mundo, né? O próprio GHS também introduziu as chamadas frases de perigo, né? Chamadas frases H, que é hazard, vem do inglês, e as frases de precaução, que são as frases P. Isto aqui está na versão dessa norma da FISP, que é a 14725, na versão de 2014. Então, aqui, nesse anexo, a gente vai encontrar essas frases, porque o indivíduo que tem o uso disso, ele precisa estar muito atento a essas frases H e frases P, né? Outra coisa que a gente tem que estar muito preocupado quando a gente fala em segurança em laboratório é qual é a nossa infraestrutura. Como é que está o nosso laboratório? Ele tem um bom layout ou ele é apertadinho, tem becos? Precisa ver. Quando você faz um projeto, você tem que estar prevendo isso, né? Não pode estar confinando as pessoas, rotas de fuga, né? Esse é um bom layout. Precisa ter uma renovação do ar. Muitas vezes, hoje, a gente vê laboratórios com ar-condicionado central como se fosse uma área administrativa. Não está certo.
no modo de vida da gente. Lógico que tem saídas para isso. A gente dá recomendações, mas por questão de economia e a renovação fica um pouco prejudicada, se for. Sistemas de alarme, não é só ter extintores adequados. Hoje tem dispositivos, não são baratos, mas custam menos do que, às vezes, um espectrofotômetro de absorção atômica ou de um HPLC, que são equipamentos que você não gasta menos de $100 mil. Ora, se você vai gastar muito menos para colocar um sistema de alarme que vai prevenir incêndios e vai proteger tudo, não é só a proteção, digamos assim, do patrimônio, mas o laboratório ele tem padrões, ele tem documentos, ele tem computadores, e que no início de incêndio, por exemplo, é terrível, né? Tem que ter equipamentos de proteção coletiva, principalmente capelas de laboratório. São muito importantes, né? Os procedimentos mais importantes e mais críticos, que têm riscos ou de toxicidade, ou de explosão, ou de equipamentos, ou de procedimentos perigosos, vão para as capelas. É um equipamento de proteção coletiva. A gente vê, às vezes, laboratórios que estão com poucas capelas, né? Equipamentos de emergência, sobretudo chuveiro e lava-óleos, e ter uma boa sinalização. Um laboratório bem sinalizado, ele se torna mais seguro, né? Tudo isso faz parte o quê? Da proteção coletiva. Hoje, no meu treinamento, eu também incluo um tópico de práticas corretas. Não é só termos uma postura profissional, comprometer-se realmente, ser solidário. Isso tudo é um clima importante, né? Mas, principalmente, usar EPIs corretos, né? Muitas vezes, você tem riscos e você deixa de usar um EPI porque aperta, porque embaça, incomoda, essa luva fura. Então, essas coisas têm que estar com EPIs, obviamente tem que estar casando as informações com a equipe de segurança. Uma outra coisa que eu acho que facilita muito a conduta do dia a dia, muitas vezes, o usuário acontece pequenos incidentes. Quase escapou isso, quase quebrou aquele frasco, né? Quase entornou isto. No laboratório, essas expressões não têm que acontecer. Isso são os chamados incidentes. Os profissionais de segurança que nos ouvem sabem disso. A proporção é de 10 para 1. Quando ocorreu um acidente, não precisa esperar acontecer. Quando ocorre um acidente, já ocorreram incidentes. Agora, se ninguém registrou, não vai prevenir nunca o acidente. Então, eu fico muito feliz em ver, quando eu atendo uma empresa, em que ela já tem um incentivo, ela promove, ela premia até periodicamente, final do ano, ou numa semana simpática, etc., quem que mais identificou e registrou os incidentes. Isso prevê muito. Isso soma muito, incentivar o colaborador ao registro não só dos acidentes, mas dos incidentes. E cabe ao gestor aí estar incentivando isso. Não, ótimo, parabéns. Então não aconteceu nada, tchau e benção. Não, que isso? Nem que você, nessa hora você está ocupado, a hora que você tomou conhecimento do incidente, marca e deixa agendadinho. Olha, amanhã, entre 9 e 9h30, a gente dá uma sentada. Você vai gastar 15 minutos do seu tempo, gestor. Ajuda. Às vezes o texto que o analista montou não está claro. Monta com ele, né? Dialoga, entenda, mas registra e passa para frente. Isso é muito importante. Um outro tópico que tem levado a muitos acidentes no laboratório são os critérios de armazenagem que não são normalmente obedecidos. Eu não gosto de mencionar coisas ruins, mas eu acho que é tão chato você ver uma mesma bandeja, e isso é muito importante, você ter hoje o uso de bandejas, né, para armazenar produtos que sejam compatíveis na mesma classe. Você pega uma bandeja só com os inflamáveis, por exemplo, outra só com os ácidos,
outra com hidróxido de sódio, potássio, hidróxido de amônio, quer dizer, deixar separado. Esses critérios, se você não armazenar corretamente, tanto os frascos de reagente em uso no laboratório, quanto os que estão no almoxarifado, né? Você tem que estar, porque senão vai estar levando a acidentes e muitos problemas, inclusive de comprometimento do meio ambiente. Hoje é muito importante você ter a armazenagem correta, né? Bancadas, às vezes, com estoque muito alto. Onde há pessoas trabalhando, deve-se ter armazenado o menor estoque possível de reagentes. O grosso do estoque tem que ficar num almoxarifado, pode ser até dentro ou próximo do laboratório, mas com prateleiras resistentes, se forem metálicas enterradas, né? Tem que ter critérios. Outra coisa importante que a gente tem dentro ainda desse aspecto de armazenagem é os cuidados que a gente tem que ter com os inflamáveis. É raro um laboratório que você não utiliza um álcool, uma acetona, um hexano, um tolueno, né? São produtos altamente inflamáveis. Se você pode contê-los tanto quando limpos e quanto principalmente quando usados. Muitas vezes você tem, em técnicas de HPLC ou mesmo de outras atividades dentro do laboratório, o pessoal acaba deixando, porque é um solvente já usado, em bombonas plásticas, no chão, meio de qualquer forma, com uma etiqueta precária. Tomar muito cuidado, né? Se você pode armazenar os inflamáveis nesses containers com bocal corta-chama, né? Que já são fabricados, tem 2 fabricantes disso no Brasil, são muito mais seguros, né? A gente não pode esquecer que a armazenagem, tanto de solventes no laboratório, quanto de produtos químicos que são muito reativos, todo cuidado é pouco, né? E os resíduos, quando a gente também aborda a segurança, é muito importante a gente estar para evitar a agressão ao meio ambiente. Você jogar resíduos na pia, no seu esgoto, descarta, não, mas a gente abre bem a torneira. Isso é coisa do passado, não é coisa de gente profissional. Isso é fundamental. Quando a gente tem a segregação no seu local e pode estar encaminhando, muitas vezes, até para vender um resíduo, muitos gestores encaminham pelo setor do meio ambiente e o meio ambiente, a cada 2, 3 meses, manda toneladas do processo também, obviamente, mas o laboratório está contribuindo nisso, para incinerar, quando que você poderia estar, às vezes, segregando e até vendendo, dependendo do resíduo, ok? Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente sabe que a preocupação maior dos resíduos do laboratório são os líquidos, mas desde os gases de capela até os resíduos sólidos, vidrarias, frascos usados, por exemplo. Não precisa mandar incinerar, você está jogando dinheiro pela janela, gestor. Isso é fundamental. Tem saídas para isso, né? Que você, em vez de gastar, você está poupando divisas para a empresa, até para você se credenciar em gastar em outras coisas que vão estar dando aquela melhoria contínua que falávamos há pouco. E um outro tópico que a gente gosta de abordar bastante, eu já estou quase finalizando, são não como se apagar um incêndio, mas saber quais têm sido as causas que têm levado a incêndio para a gente poder evitar. E todo mundo tem que estar consciente disso. Uma das causas campeã que tem levado a incêndio é a operação e armazenagem de inflamáveis. Isto é uma coisa extremamente crítica. Solventes com baixo ponto de fulgor, você põe acetona, o próprio etanol, eu vou mencionar alguns que são críticos. Éteres, principalmente o éter etílico, que além de inflamável, ele acetonitrila, que é muito usado em laboratórios. Então, esses solventes, todos estão classificados segundo a nova norma, a NR20,
que surgiu em 2012, de 2012 para cá, passou-se a ter um cuidado maior com os inflamáveis. Antes, o ponto de fulgor era classificado até 38, 39 graus. Hoje, não. A gama de inflamáveis aumentou até 60 graus Celsius, ele é considerado um líquido inflamável. E os cuidados são maiores, né? Então, operar com um inflamável, onde na mesma bancada você tem um banho-maria ou uma chapa aquecedora, você tem um instrumento elétrico ligado, alguns inclusive 220, você está tendo como uma imprudência. Percebe, não? O ideal, quem tem um manuseio de líquidos inflamáveis intenso, deveria fazer isso numa capela, e uma capela especial, com a luminosidade à prova de explosão, de preferência, e nada de partes elétricas dentro do ambiente da capela, né? E a estocagem também, né? Além de você ter aqueles cuidados nos containers, nos armários próprios, né? Você deixar, por exemplo, um estoque enorme de inflamável numa prateleira aberta de um almoxarifado, ou até nas próprias bancadas de trabalho do laboratório, isso é uma imprudência muito grande. Hoje você tem armários próprios, fabricados no Brasil, confiáveis, né? Não custam muito baratinhos, mas você tem que ver que vai estar evitando um incêndio futuramente, né? E uma outra causa que a gente precisa ter um pouco de preocupação é a parte elétrica, tanto com a sobrecarga quanto a manutenção preventiva de equipamentos, né? Que vai estar evitando curtos, né? E, consequentemente, incêndios. E, por fim, para que você tenha realmente uma segurança melhor contemplada no seu laboratório, e isso é válido para qualquer área onde haja manuseio de produtos químicos, também em áreas de processo, há necessidade de saber quais são as substâncias que você manuseia. Inclua nela as soluções. Nos laboratórios, o que mais a gente utiliza são as soluções preparadas. E muitas delas não são tão diluídas, né? Às vezes você tem uma solução lá, 0,1, normal. Mas você tem soluções de hidróxido de sódio, de ácidos, 5%, 10%. Então, isso não é, ou mais até. Então, não são soluções que oferecem perigo, né? E pecar pela comunicação. Isso é fundamental. Onde você tenha não só as rotulagens, né, das próprias soluções, os rótulos dos reagentes, você tem isso nos próprios fornecedores, até por conta da própria norma da ABNT, que recomendou a rotulagem, já adotando o GHS. As FISPICs também atualizadas. Hoje é muito comum, a gente chega no laboratório, eu costumo, quando eu dou o treinamento, eu faço uma visita prévia presencial, e obviamente essa visita, mesmo virtualmente, ela pode ser contornada, e mais adiante, se surgir a pergunta, eu posso estar abordando, mas eu pego uma pasta de FISPICs, não, a nossa está completinha, olha, aqui está no sistema. Tá. Você vai ver, tem lá uma FISPIC de ácido clorídrico, que o indivíduo usa 50 litros por mês, e está com a FISPIC de 2012, percebe? 2010, quer dizer, não é para montar a pasta e deixar lá, não. Você tem que ter cuidados, as FISPICs precisam estar atualizadas, né? Encarar bem como é que está o seu livro de procedimentos operacionais padrão. Os POPs, muitas vezes, eles estão detalhados, olhando, focado com a reprodutibilidade analítica, para que todo mundo, independente se é o analista do turno A ou B, ou se é o cidadão X ou Y, todo mundo tem que executar aquele procedimento daquela forma, né? Porém, tem que estar atualizado e, de preferência, contendo observações de segurança contidos neles. O próprio manual de segurança do laboratório, que é em função do seu escopo do laboratório, né? Esse manual é imprescindível.
entrou uma análise nova, quais são os cuidados? De repente, aqueles itens que estão elencados no manual precisa estar incluindo mais um subitem naquele capítulo X. Renove, atualize, né? E, por fim, o gerenciamento do risco, evitando principalmente a saúde, né, dos trabalhadores, é você não só continuar pecando pela comunicação, fazer a monitoração, ou seja, não é só para atender os PPRAs, né, a monitoração da exposição, como é que está a concentração que os colaboradores daquele setor estão expostos, né? Isso, normalmente, o SESMIT, a área de segurança e medicina do trabalho da empresa, cuida disso periodicamente, até para atender uma exigência legal. Mas existe também aquilo que nós falávamos no comecinho, que eu falei dos limites de tolerância. Além disso, também tem o chamado indicador biológico de exposição. Tudo isso ajuda na redução dos riscos. Esse indicador biológico de exposição não é todo produto químico que tem. Hoje é conhecido cerca de 120 produtos químicos que têm indicador biológico de exposição. O próprio nome está dizendo. Você tem, além daqueles exames periódicos que a empresa faz, exame de urina, sangue, colesterol, raio-x, né, em todo o trabalhador, inclua para aqueles colaboradores que utilizem aqueles produtos, né, a acetona, que eu chamei a atenção naquele momento, logo na abertura do treinamento, é um deles. Nós temos, desses 100 e pouco, diria que algumas dezenas têm chance de existir no laboratório. Às vezes até sais pesados, né? Às vezes você tem um sal de chumbo, um sal de cádmio, né? É muito comum você ter não só produtos líquidos, mas inclusive sólidos, que têm indicador biológico de exposição. Tem que se acrescentar uma análise a mais, não é para todos os colaboradores, não. Quem é que usa acetona que tem indicador biológico de exposição? Às vezes o laboratório tem 20 colaboradores, mas só uma meia dúzia, no máximo, tem contato ou manuseia acetona. Então, só essa meia dúzia vai precisar incluir também nas análises clínicas periódicas a verificação, que normalmente é na urina, ou seja, a maior parte desses indicadores é na urina. Aí sim, com tudo isso contemplado e o engajamento de todo mundo, você vai ter um uso seguro dos riscos químicos e dos produtos que você utiliza no laboratório. Ok? Desculpa se eu ultrapassei uns minutinhos aí, ô Celso. Não, foi excelente a sua exposição, ô Adolfo. Eu estava aqui degustando, aproveitando cada palavrinha sua aqui, porque é um tema muito interessante e muito importante para quem atua em laboratórios, nos laboratórios químicos. Mas temos ainda um tempinho, você pode ainda responder perguntas ou você quer já encerrar a sua parte? Não, eu tenho aqui, eu já tenho algumas preparadas. Eu tenho algumas questões preparadas, mas eu já pedi, tanto para o pessoal que está aqui na plataforma Zoom, como para os que estão no YouTube, para que formulem as suas questões. Enquanto não chegam as questões, eu vou passar aqui uma questão que eu tenho aqui para você, que é a seguinte. Você falou em utilizar equipamentos de proteção, equipamentos de proteção individual corretos. O que pode nos recomendar quanto ao uso de luvas, óculos para os laboratórios? O que você pode dizer a respeito disso? Olha, as luvas é um negócio interessante. É comum a gente ver nos laboratórios o pessoal dizer, não, olha, a gente já decidiu, o gestor com a equipe de segurança, nós aqui usamos a luva de nitrílica, borracha nitrílica. Ótimo, tudo bem. Todo mundo se adaptou bem, se sente seguro.
Porém, o laboratório tem uma gama de produtos, e em função dos ensaios, a diversificação de ensaios, que aquela luva pode ser adequada para 80% dos procedimentos. Mas é bom, além de ter aquela principal, fazer-se um teste. Você tem hoje tabelas disponíveis de resistência química dos diversos tipos de borracha, né? Látex, nitrílica, neoprene, PVC, até o PVA, que é uma borracha muito especial, né? Pode estar sendo utilizada. Porém, o que acontece? A gente tem que estar deixando a equipe fazer o dever de casa. Consulte uma tabela e faça testes com apoio da segurança no trabalho. Aí o pessoal vai descobrir que existirá alguns ensaios, né, que vai exigir uma luva diferente. Porque toda vez que ele usar aquela luva que não é quimicamente resistente, ele vai ou furar a luva rápido, e a mão dele vai estar exposta, ou vai estar se contaminando, porque vai estar permeando a borracha. Tanto é que ele pode, ao terminar o procedimento, tirou a luva, cheirar, ele sente traços do produto que ele estava manuseando. Óculos, você falou de óculos. Hoje é postura, o ideal é que o analista entrou numa porta dentro do laboratório, ele esteja com pelo menos um óculos de policarbonato que tem proteção lateral em cima. São leves, de baixo custo. Não se admite que o indivíduo entre no laboratório sem estar com a vista protegida, dada a importância da vista. Só que tem pessoas que às vezes vão preparar uma solução ou um material e estão com óculos desse comum, que é para estar circulando no laboratório. Existe um segundo tipo de óculos, além desses chamados óculos de segurança, existe o óculos de proteção, ou também conhecido como ampla visão. Ele é bem maior, dá uma proteção mais perfeita, tem um tirante para que o óculos nunca escape, e muitas pessoas se relutam, têm uma certa resistência de usar. Mas esse óculos de proteção é o que dá realmente a proteção. Muitos analistas de laboratório não gostam de usar isto porque, não, mas embaça esse óculos. Olha, você vai estar trabalhando numa condição insegura. Os profissionais da segurança, eu quero crer que alguns estejam nos ouvindo, Celso, preciso estar atento porque o laboratório ele é obrigado a ter, em função dos equipamentos, das atividades, um ar-condicionado. O ideal é 25 graus. Tem muitos analistas que são descendentes de pinguim e ajustam o ar-condicionado de 23. 23 ou 25 graus, a temperatura que vai estar fora. Só que da parte de dentro, a temperatura está em contato com o corpo, praticamente. É comum, devido ao fato, é isso que eu queria chamar a atenção dos profissionais de segurança. Para o laboratório, precisa disponibilizar esses óculos de proteção para quem vai preparar, quem vai estar manuseando produtos perigosos. Nessas horas, ele tira o óculos de segurança normal e põe um óculos de proteção. Esse é o ideal. Para não embaçar, então, finalizando, ele, profissional da segurança, tem que disponibilizar para a equipe do laboratório, os poucos que precisam usar os óculos de proteção, que saia de fábrica com uma camada interna. Então, internamente, ele já vai vir com uma película antitranspirante. O analista pode usar 1 hora ou mais, 2 horas até, que não vai embaçar nunca. Isso aí é coisa do passado. Já faz mais de 10 anos que os fabricantes disponibilizam com a película antitranspirante. E um outro detalhe em termos de EPI, eu gostaria de reforçar, os protetores respiratórios, quem precisa, às vezes, para tirar uma amostragem no processo ou para fazer uma atividade de um produto mais perigoso, muitas vezes é necessário um protetor respiratório no laboratório. O que é importante é que ele seja orientado, esses filtros sejam trocados periodicamente. A segurança no trabalho tem muito a somar com o laboratório, sabe? Os profissionais da segurança muitas vezes acham que
Ah, uma área de laboratório, lá todo mundo é em bom nível, todo mundo sabe o que faz. Não é bem assim. A presença do profissional da segurança que conhece os fornecedores, conhece tudo que está disponível. Agora, em termos de EPI, se o analista, o usuário do laboratório, não levar as suas dificuldades para o profissional, para a equipe de segurança, ele não tem bola de cristal. E os profissionais de segurança precisam ajudar muito nessas horas, na escolha de EPIs corretos e adequados. Espero ter Adolfo, respondido aí a sua colocação. Adolfo, tem aqui, voltando lá para a questão das luvas, tem uma questão que foi apresentada aqui pela Daiane Chiarello. Ela gostaria de saber qual tipo de luvas é recomendado para a utilização em ultra-freezer, com temperaturas de menos 86 graus. Isso vai além daqueles 23 que você falou, né, de frio. Menos 86 graus é muito frio. Qual a luva que você recomenda? A pessoa encontra no mercado luvas para criogenia. Você tem até não só para CO2, gelo seco, mas o nitrogênio líquido é muito usado, inclusive, em pesquisas na Petrobras, em centros de pesquisa, e é menos 180 graus, é mais baixa a temperatura ainda. É óbvio que quem é um fornecedor muito forte disso, a equipe de segurança conhece, é a DANY. DANY, escreve-se DANNY. E ele tem luvas de criogenia, é só procurar pelas luvas de criogenia. Eu não gosto de falar em marcas, mas com certeza ela vai ter fornecedores no mercado. A Dani é um deles. Tá bom? Mais uma questão aqui da Elaine Souza sobre luvas. Que luvas são apropriadas para equipamentos com aquecimento de vapor e para pegar produtos dentro do vapor? Você tem alguma Deve estar recomendação? pensando em áreas de microbiologia, onde você precisa, às vezes, fazer a remoção dos utensílios que acabaram de ser autoclavados, e na autoclave ela sai muitas vezes com temperatura acima de 100 graus e úmido. Existem algumas luvas emborrachadas e que têm uma certa isolação térmica, porque a temperatura não chega a ser tão alta, né? Quando ela abre a autoclave, ela já vai esfriando. Muitas vezes o ideal é autoclavar e deixar esfriar, só acessar isso no dia seguinte. Ela deve estar Adolfo, preocupada em... mais uma informação. Ela diz que trabalha com pesquisa em planta piloto. A Elaine que fez essa pergunta. Ela trabalha em Sim, pesquisa em planta piloto. Então, tem essa temperatura e umidade, né? Ela tem temperatura, mas na verdade é a condição que ela está dizendo aí, Celso, de ter umidade e temperatura. Então, é, essas ela luvas trabalha com só para em túnel de temperatura não vapor, serve. uma planta E de piloto também com túnel de luva de vapor. borracha comum, ela tem vapor da água, ela tem umidade alta e tem temperatura. Ela fala a temperatura aí, não? Parece 100 e poucos graus, ela falou, né? Não, ela não falou, não comentou a São temperatura, não. Você luvas, poderia, Elaine, dar a são temperatura? luvas, mas luvas emborrachadas, que ela deve procurar. A própria Dani também tem na sua gama de luvas, ela tem essas luvas que elas têm uma isolação como se fosse uma lã, né, internamente, mas elas são emborrachadas por fora. E aí não molha, porque se molha, o vapor d'água a 100 graus, ela vai chegar na mão dali a pouco, se fosse só em tecido, ok? Como as de temperatura quente. Quando você vai numa estufa, numa mufla, trabalhar com
com temperaturas até mais altas. É, Uvas emborrachadas. Ela agradeceu a sua pergunta, está satisfeita. Eu estou recebendo perguntas de todos os lados aqui, viu? A Larissa Oliveira, que está lá no YouTube, professor, o senhor mencionou os óculos de proteção. E para quem usa óculos de grau, quais os tipos devem ser usados? Ela usa óculos com grau. O óculos de grau pode ser colocado facilmente até embaixo de proteção. O que não se pode usar, quem tem alguma correção de miopia ou estigmatismo, o que nunca se pode usar é lente de contato. Isso, obviamente, a pessoa sabe disso. Agora, um óculos de comum, que é chamado óculos de segurança, ele, dos modelos, em cima do nosso óculos normal. Porém, quando se usa o óculos de proteção, que é aquele com tirante, ele é mais fácil, porque o espaçamento dele aqui é maior. Então, mesmo que ele use o óculos dele, sem problema, ele vai estar, obviamente, terá uma ligeira distorção, porque são duas imagens, né? Mas ele dá para acomodar perfeitamente sobre o óculos de correção visual dele. Adolfo, antes da próxima pergunta, eu vou colocar aqui para o pessoal, porque são tantas dúvidas que poderão surgir. O pessoal está achando que está, inclusive, um pouco inibido, mas eu queria passar para o grupo, tanto do YouTube quanto para o grupo que está assistindo no Zoom, a surpresa que a gente pensou para os nossos colegas. Quer dizer, o pessoal... Deixa eu ver se eu consigo... Todo mundo está vendo aí? Espero que sim. Esse é o... Chegou aí para você? Chegou. Nós estamos com uma programação prevista aí com o professor Adolfo Borges, né, para treinamentos que vão de 8 a 12 horas, e as pessoas que tiverem interesse, é o mesmo curso, com o mesmo nome, o mesmo título, Segurança em Laboratórios e Gerenciamento de Riscos. Vocês aqui tiveram apenas, vou te plagiar, apenas um cheirinho do que é o gerenciamento de risco em laboratórios químicos. Nós vamos oferecer, a Remesp vai oferecer, com a participação do professor Adolfo, um curso onde você poderá identificar todos os riscos que tem no seu laboratório e buscar soluções para reduzi-los ou mesmo eliminá-los por meio de técnicas, recomendações de melhoria que serão tratadas durante o treinamento. Como todos já perceberam, o professor Adolfo é uma pessoa com muita experiência e vai ser uma grande alegria poder recebê-los numa programação que, nesses próximos dias, já estará sendo colocado no site da Remesp. Então, era essa surpresa que eu ia colocar e vamos para mais perguntas. Esse curso, então, Celso, só reforçando, online em módulos de 2 horas, né? É bom frisar, porque nós estamos, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo muitos cursos online e a experiência tem demonstrado que é melhor fazer em pequenos módulos de 2 horas, durante uma semana, 2 semanas, onde o aproveitamento, pelo que a gente está percebendo, vamos dizer, das outras programações, está sendo bem melhor. Então, esse curso poderá ser oferecido online e também poderá ser oferecido no formato in company. As empresas poderão solicitar isso da Remesp. E só reforçando, viu, Celso, a respeito da carga horária, pode ser que alguns que estão nos ouvindo fiquem na dúvida. O conteúdo de 12 horas, seriam 6 módulos de 2 horas, ele é mais abrangente. Eu consigo narrar um maior número de casos reais, né? Eu consigo incluir uma dinâmica de grupo que eu deixo no fim do módulo para poder discutir, e eles fazem como lição de casa
para o encontro seguinte. O de 8 horas, ele abrange todos os assuntos importantes da segurança laboral, mas é um curso mais enxuto, percebe, não? Então, Muito só para bom. esclarecer por que dessas duas opções aí de Eu 8 horas de preciso. carga horária ou 12 horas, ok? Nós estamos chegando já ao nosso tempo, mas ainda eu tenho algumas perguntas Pois que eu não, pois não. gostaria que você atendesse aqui os nossos participantes. Pois não. Vamos lá, deixa eu sair da apresentação, senão não consigo ver a pergunta. Uma coisa que o pessoal sempre questiona é a respeito das capelas. Sim. Nós sabemos que os procedimentos de maior risco são executados dentro das capelas. Como devem ser esses equipamentos? E os analistas têm operado corretamente as capelas, Adolfo? Fale um pouquinho sobre isso para nós. Pois não. O que acontece? Realmente, as capelas, a gente vê no laboratório dos mais diferentes tipos. Tem capelas tão simples que acho que nem valia a pena existir, sabe, quase. Hoje, as capelas devem ter a construção adequada, o revestimento adequado, para poder, quando um produto químico pingar ou gotejar, não manchar o tampo, né? Mas há detalhes construtivos extremamente importantes. A capela ela tem que ter uma infraestrutura que, além de captar o ar lá em cima, ela tem que captar no fundo da capela, ou seja, próximo do tampo, porque a grande maioria dos reagentes e vapores que a gente gera no manuseio de produtos químicos, eles têm uma densidade maior do que o ar. Então, havendo aquela captação próximo do tampo, lá no fundo da capela, mas aqui embaixo, o motor de exaustão que puxa o vapor, puxa mais eficazmente. Então, ela tem que ter essa exaustão. Um outro detalhe importante, os motores de exaustão, o sistema de exaustão, às vezes são superdimensionados e às vezes as empresas se esquecem de fazer uma checagem anual. É isso que a gente recomenda. Está saindo uma norma, aliás, já era para ter saído desde o ano passado. Aí ficou para 2020, agora por conta da pandemia, não sei se vai sair nesse segundo semestre. Essa exaustão, né, que foi motivo de um comitê, um grupo de trabalho na BNT, foi feita uma consulta técnica, e essa norma está na reta final para sair. Não pode ter uma exaustão muito grande a capela, porque se você tem uma exaustão altamente, aparentemente eficaz, você acaba tendo na frente do cidadão, que é justamente onde o analista está trabalhando com o produto químico, você pode ter um efeito rodamuinho e trazer traços daquele produto para ele mesmo. Então, a velocidade ideal dessa exaustão, e que tem que ser medida, calibrada quando o fabricante fornece e medida anualmente, para ver como é que está. É de 0,5 metros, né, por segundo. Essa é a velocidade ideal. Hoje existem alguns dispositivos que é recomendável até usar quando a capela é antiga, mas ela está em bom estado, você pode instalar. Consulta, tem vários fornecedores disso, ele funciona como um sistema automático, porque quando você tem a capela, ela tem aqui na frente uma guilhotina, normalmente de vidro temperado, em alguns casos raros em acrílico, mas essa guilhotina é uma janela que deve estar limpinha, transparente, que vai dar proteção se algo acontecer no procedimento. Só que um analista alto ou baixinho, ele vai ter que estar ajustando essa janela que desce na altura dele, né? E aí a vazão muda, porque você tem um espaço livre menor ou maior, dependendo da altura que você desce. Esse motor de exaustão, com um sistema automático, ele compensa a rotação de modo a manter esse 0,5, que é a velocidade que esse efeito nocivo,
esse efeito rodaminho é um conceito de operações unitárias, fácil de entender, e não ocorra. A velocidade ideal ela deve estar em torno de 0,5 metros. Agora, um outro detalhe também extremamente importante é o usuário, às vezes, tem um monte de utensílios na capela. Então, já tem um equipamento que 2, 3 vezes por dia, perdão, na jornada de trabalho acaba usando, frascos de reagente, proveta, um balão, alguma coisa, um frasco de descarte. Ele fica entulhado de materiais. E aí ele precisa preparar alguma coisa ou fazer um trabalho naquela capela. Ele tem que meio que fazer na beirada ou no cantinho. Isso é uma situação de risco, tem que ser evitada. A operação de capelas, ele tem que chegar, guarda alguma coisa, espalha, gera um espaço, planeja o seu trabalho, deixe tudo à mão para executar com segurança. Né? Nunca usar a borda ou um canto que ele está trabalhando numa situação de risco, uma condição insegura. Muito bem explicado, Adolfo. É que eu estou preocupado aqui, que eu queria que você respondesse mais 2 questões. Nós estamos recebendo aqui elogios à sua apresentação. Tem o pessoal lá, a Cristina, lá do Rio Grande do Sul. Nós temos vários estados aqui representados. Nós temos o depoimento também do Eduardo Garcia, excelente apresentação, ideal para os tempos atuais, e um alerta de muita importância para todos que atuam em laboratórios. Parabéns para a Remesp pela iniciativa. Eu tenho uma pergunta antes da final, porque nós já estamos com 1h17, e eu pretendo encerrar no máximo em 5, 10 minutos estourando. Tem uma pergunta aqui da Ellen Freitas. O certo é ser usado jaleco 100% de algodão? O que o senhor pode nos dizer sobre o uso de outros tipos de jaleco e o que pode nos acontecer se não for muito bem utilizado esses modelos, esses tipos? Adolfo. O jaleco não precisa ser 100% de algodão, ele precisa ser predominantemente de algodão. Se ele tiver até acima de 50%, já está razoável. Por quê? 70%, vocês encontram vários. Se ele não for de algodão, ou parte pelo menos de algodão, se for só sintético, com poliéster ou poliamida, o tecido, se ocorrer um princípio de incêndio e a pessoa tiver com o jaleco que não é de algodão, ela não consegue tirar. O algodão queima e você mesmo com chama você consegue tirar. Isso acontece também com as vestimentas internas. Eu fico muito preocupado, eu insisto muito nisso. Não basta a roupa ser de algodão, o jaleco, mas você tem às vezes, hoje é predominante, você tem um contingente feminino muito grande e as garotas vão para o laboratório com uma blusa estilosa, colorida, estampadinha e tal, mas não é de algodão. E aí, se acontecer qualquer episódio no laboratório, aquele tecido sintético, que ela está por baixo do jaleco, é o que justamente está em contato com o corpo. Então, uma analista mulher, ela deve, no seu guarda-roupa, conhecer bem as etiquetas e dizer, olha, isso aqui é para passear no shopping, porque ela é 100% poli tal. Percebe? Essas sintéticas não servem para vir para o laboratório. Uma camiseta, uma blusa de algodão embaixo do jaleco. Mas, respondendo objetivamente, pode ser parte só de algodão. Não precisa ser 100% de algodão. Ok? Acima de 50% está ótimo. Adolfo, já pensando nas suas considerações finais, eu vou te fazer uma pergunta e aí você encerra esse nosso webinar, né? Eu vou só fazer os agradecimentos finais, mas a questão é a seguinte: que sugestões e recomendações você daria aos gestores
ou coordenadores de laboratórios ou de processos que acompanhem esse webinar. Qual é a sua recomendação final aqui para iniciarmos o processo de encerramento? Olha, Celso, além daquele plano de ações que a gente falava logo na abertura, que é necessário se ter para poder ter aquela melhoria contínua nos laboratórios, eu gosto de insistir bastante num detalhe que é o rodízio da equipe. Ou seja, hoje você tem certos setores do laboratório e muitas vezes as pessoas meio que se consideram especialista naquele setor e ela trabalha ali 5, 10 anos ou mais até. Não é bom nem para ela nem para o gestor. O gestor deve promover um rodízio da equipe. Todo mundo ganha com isso, todo mundo tem vantagens. Por quê? O gestor poderá ter fazendo esse rodízio, outras pessoas que dominam aquela técnica. E outra coisa, o analista ele não fica, sabe, com a viseira. Eu, não, eu só faço as análises de HPLC. Não, ele vai conhecer o infravermelho, ele vai conhecer a cromatografia gasosa, ele vai conhecer como é que se faz todo o aceite de matéria-prima, como é que se faz aquele teste X. Setores que ele não trabalhava, ele vai conhecer técnicas novas. E isso vai aumentar a sua qualificação, profissionalmente falando. Então, por isso que eu digo, esse rodízio da equipe é extremamente importante, para que até o gestor não fique na mão na hora que o indivíduo, digamos, olha, por uma razão qualquer, ele se acidentou, né? E aí, do nada, ele fica com um problemão. Quem que pode substituir aquele analista? Sabe? Não, não é. Fazendo esse rodízio, ele pode mais facilmente fazer esse remanejamento numa hora de aperto. Uma outra coisa que eu gostaria sempre de colocar é o seguinte: revise as suas FISP, já falei disso agora no final da apresentação. Atualize. Qual é a recomendação? Todo fornecedor, se você requisita um reagente, peça para o seu homem de compras colocar sempre, em qualquer requisição, uma frase: só será recebido o produto químico motivo dessa compra se acompanhado da sua FISP atualizada. Percebe? É a maneira que a responsabilidade da FISP maior é do fabricante, é do fornecedor. Às vezes, o fornecedor fornece um produto, um reagente para aquela fábrica, ele diz, não, é a fábrica tal, sei, aquela lá de Sorocaba, por exemplo. Não, eles compram da gente 3 vezes por ano. Eles já têm a nossa FISP, entende? Já faz 10 anos que a gente vende esse reagente para ele. E não manda. Só que aí saiu uma versão nova. As FISPs, por exemplo, precisam estar atualizadas e os fabricantes procuram atualizar, até porque aqueles limites de tolerância que a gente falava na abertura do treinamento, eles mudam cada ano. Aquela CGH, ela publica. Eu tenho a última versão de 2019. Se a pandemia não atrapalhar, vai sair a de 2020, agora no segundo semestre. Agora, se mudou o limite de tolerância, ele não está sabendo. O que adianta ele ter uma FISP lá de 2015, se nós estamos em 2020? Percebe, não? Então, requisita com a frase, olha, será aceito com a FISP atualizada. Compreendeu? Muito bem. Tem algumas outras dicas, mas se você quer encerrar aí... Não, por exemplo... Nós temos um compromisso com os nossos participantes, que é o tempo. Então, você tem 30 segundos para fazer a sua última colocação. Dou uma última recomendação, reforçando a sua intenção de treinamentos via online. O que é importante para um gestor? Ele programar, além dos treinamentos normais, Celso, que a segurança do trabalho faz, né? Periódicos, inclusive as campanhas de uso de EPI, de ergonomia, etc., que a segurança faz os treinamentos internos. Só que, além desses treinamentos, a cada 2, no máximo 3 anos, dê um treinamento externo de um consultor externo. Primeiro que santo de casa
eu dou um treinamento interno meu. É o tal problema. O gestor às vezes não atinge. A gente que chega de fora e dá um treinamento, mesmo online que seja, mas é importante a cada 2, no máximo 3 anos, dar um treinamento específico do tema segurança em laboratório, né? Não precisa Fazer ser uma comigo, reciclagem, precisa ser né? com um profissional externo. Por quê? Porque a equipe de segurança, a linguagem química não é o forte dela. Raramente você vê um engenheiro de segurança que a formação acadêmica ou formação nível técnico dele, se é um técnico de segurança nível técnico, ele fez mecânica, ele fez eletricidade, ele fez engenharia civil e depois ele se especializou em segurança no trabalho. Mas química não fala a linguagem dele, né? Então precisa ser de um profissional que vá à empresa e fale a linguagem dos colaboradores que trabalham com produtos químicos no laboratório. Desculpa se eu me estendi. Está muito bom. Adolfo, eu gostaria de, em nome da Remesp, da diretoria da Remesp, agradecer a sua participação, pela excelente exposição. Eu confesso que eu aprendi bastante aqui sobre segurança, sobre gestão de riscos, e convido a todos que quiserem conhecer um pouco mais para que fiquem atentos, que em breve teremos uma programação, toda ela voltada para gerenciamento de riscos em laboratórios químicos. O Adolfo será nosso parceiro a partir de agora, né? Aliás, já era nosso parceiro, já trabalhou com a gente na Remesp, mas estará mais presente, principalmente nesse período tão difícil que é o período que estamos vivendo. E esses programas de treinamento estarão sempre disponíveis para atender às demandas aí dos laboratórios, e esse requisito segurança é muito importante. Eu recomendo que vocês conheçam essa programação, porque vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Eu quero aproveitar, antes de encerrar, para convidar a todos a visitarem o nosso site, no www.remesp.org.br, para conhecer as nossas programações. Nós estamos com uma programação essa semana correndo, teremos outra semana que vem. Então, fiquem aí atentos aos novos ensaios de proficiência, os programas de ensaios de proficiência e as novas programações online. Quero informar a todos os que estão presentes aqui na plataforma do Zoom e também no YouTube. Nós tivemos uma participação bastante intensa no YouTube também, que esse webinar ele foi gravado, está sendo gravado ainda, e estará disponível a partir de amanhã para quem quiser assistir, relembrar alguns pontos importantes da apresentação do professor Adolfo Borges, e aí vocês vão poder tirar essas dúvidas, caso queiram, depois por meio de e-mails ou por meio de algumas considerações que vocês poderão fazer pelo site da Remesp e pelos e-mails que estão ali disponíveis. Então, minha gente, mais uma vez, obrigado pela participação de todos, tanto pelo Zoom como pela plataforma do YouTube. A Remesp está voltando a uma atividade bastante intensa. Nós tivemos aí 2, 3 meses de muita proteção, né? E a partir de agora nós estamos retomando com força total e precisamos de todos vocês para que nos ajude a construir uma metrologia cada vez melhor para esse estado de São Paulo e também para o Brasil, porque a Remesp também tem muitos clientes fora do estado de São Paulo. Então, gente, protejam-se, cuidem-se, que eu gosto de ver todo mundo saudável. Em breve estaremos juntos. Estamos lançando, se tudo correr bem, um evento virtual para outubro, uma exposição virtual para laboratórios, para serviços e indústrias do setor de instrumentos, e vai ser uma experiência inédita, né? Que nós nunca estivemos, vamos dizer, tão próximo de fazer trabalhos virtuais, exposições virtuais, como estamos agora. Então, eu convido a todos a ficarem atentos, porque em breve teremos muita notícia boa, muita informação interessante, e espero que vocês gostem de todas essas ações da nossa Remesp.
Gente, uma boa tarde, uma boa semana, né? Porque estamos iniciando ainda. E, Adolfo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação. Nunca preparamos tão bem um webinar como esse que o Adolfo participou hoje com vocês. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, em breve estaremos juntos novamente. Sucesso! E eu estou à disposição para responder eventuais perguntas, viu? Se tiver. Obrigado. Vamos encerrar. Estamos encerrando a partir de agora. Vou fechar a nossa transmissão ao vivo e espero que todos possam assistir novamente, porque tem muita informação interessante aí pelo YouTube. Um abraço a todos.